Esse é mais um encontro com escritores aqui da Casa Dirce. Já tivemos, esse ano foi um ano bastante fértil, né? Tivemos o Sérgio Rodrigues, tivemos a Adriana Lunardi agora, a Adriana Lisboa, tivemos o Sidney Rocha, tivemos o João Almino, tivemos o Antônio Torres, enfim, foi um... Esqueci alguém, não? Acho que Marcelo Moutinho, que foi um dia ótimo, um papo maravilhoso. A Cláudia Nina, mais recentemente. Enfim, esse ano foi um ano agitado, né? E espero que ano que vem seja ainda mais. Né? Eu vou ler aqui meu improviso, né? Porque senão a gente se perde, fala bobagem. Não que não vá falar, né? Mas... A Casa de Leitura Dirce Couto Riedel tem o prazer de receber a Adriana Lunardi, natural de Xaxim, estado de Santa Catarina. A Adriana Lunardi é graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Santa Maria e mestra em Literatura Brasileira pela UERJ, grande UERJ, onde também participou do programa Escritor Visitante em 2012 e 2013. Confere? As Meninas da Torre de Helsinki, Mercado Aberto, 1996, de óculos fica melhor, é seu primeiro livro. Recebeu no mesmo ano o prêmio FUNPROARTE, na categoria Autor Revelação, e o prêmio Açorianos de Literatura, 1997, na categoria Melhor Livro de Contos, ambos promovidos pela Prefeitura de Porto Alegre. Um momento. Está atrapalhado. Em 2002, com a Bolsa para Escritores da Fundação Biblioteca Nacional, lançou a coletânea de contos Vésperas, Rocco, indicada ao Prêmio Jabuti em 2003. Este livro é uma homenagem a grandes escritoras, entre outras, Virginia Woolf, Dorothy Parker, Ana Cristina César, Clarice Lispector, Sylvia Plath. Em 2007, foi a vez do romance Corpo Estranho, Rocco, e, em 2011, A Vendedora de Fósforo, Rocco, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2012. Esse Vendedora de Fósforo estou lendo atualmente. Fantástico. Em 2014, o público jovem foi contemplado com a novela A Longa Estrada dos Ossos, com ilustrações de Catarina Bessel. Adriana Lunardi participou das antologias O Livro das Mulheres, com seleção de Charles Kiefer, Mercado Aberto, 1999, 25 Mulheres que Estão Fazendo a Nova Literatura Brasileira, organização de Luiz Rufato, Record 2002, e Contos sobre Tela, da Pinacotec, 2005. Organizado por Marcelo Moutinho, o livro traz histórias inspiradas no trabalho de alguns dos principais artistas plásticos brasileiros. Como roteirista, a Adriana Lunardi é coautora com Max Malman, da série de TV Ilha de Ferro, que foi ao ar pela TV Globo em 2018. Hoje, a Adriana Lunardi está aqui para conversarmos sobre tudo isso e, principalmente, sobre seu mais recente livro, Contos Céticos. Quem não tem ainda e quiser, lá fora está sendo vendido Contos Céticos. Onde eu parei? Para essa conversa, convidamos Ana Carla Canarinos, doutora em Teoria Literária pela Unicamp e professora adjunta de Literatura Brasileira na UERJ. Lançou recentemente, pela UERJ, Além da Formação, Teoria e Crítica Literárias no Brasil em Chave Comparativa, anos 1960-1980. Uma contribuição aos estudos da crítica literária no Brasil, analisando as reflexões de 4 dos mais importantes críticos brasileiros: Roberto Schwartz, Luiz Costa Lima, José Guilherme Melchior, Silviano Santiago. Só isso, tá? Finalizando, permito-me um breve comentário.
Não é novidade o protagonismo feminino na literatura, nas artes em geral. No entanto, isso antes ocorria apenas na condição de leitoras. Maria Firmina, Júnia Lopes, são exceções que confirmam a velha regra. Hoje, e já há algum tempo, a ficção de autoria feminina vem se destacando em quantidade e qualidade. Você, Adriana, é uma das precursoras desse boom. E, diante de tendências e modismos, parece ter se mantido fiel a certa tradição que se tem Machado de Assis, tem Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles. Isso, porém, é somente uma percepção de leitor encantado com seu texto, seu olhar, seu humor ácido e inteligente, somados a uma escrita digna dos grandes artesãos que destacam o melhor de si ao seu ofício, da concepção à seleção dos materiais, da construção ao acabamento. Terminando. Mas estamos todos aqui para ouvir essas duas pessoas que sabem tão bem amalgamar inteligência, talento e sensibilidade. Com a palavra, Ana Carla. Bom, gostaria de agradecer essa apresentação maravilhosa do Renato. Fiquei lisonjeada. Gostaria de agradecer também pela Casa Dirce, né, o João, o Renato, pelo convite para estar aqui, né. Agradecer à autora também, Adriana Lunardi, né, pela escrita da obra, pela oportunidade de ler e poder estar aqui debatendo, propondo questões, né. Foi uma grata surpresa a leitura dos contos, né? E, bom, a sua obra ela me levou a pensar a respeito de algumas questões que me parecem centrais, não apenas no seu livro de contos, né, mas na literatura contemporânea brasileira, né? Eu acho que algum dos pontos que eu elenquei aqui, que vai dar para a gente debater ao longo da conversa, é a função do cotidiano, da representação do cotidiano na literatura brasileira, né? A configuração desse eu feminino, que me parece a tônica em vários contos, ainda que nem todos os contos esse narrador seja em primeira pessoa feminina, mas me parece que é a grande tônica na maior parte deles, né? A questão da metaliteratura, né? Sobre o fazer literário, sobre a escrita da literatura, os impasses, os problemas, né? Sobre a morte, sobre o impasse. Me parece que um dos eixos principais do teu livro o título é Contos Céticos, né? Mas, ao mesmo tempo, embora o título ele tenha um que pessimista, né, cético, parece sem uma crença, sem uma esperança, sem um lugar, mas, ao mesmo tempo, a ternura da escrita dos seus contos, ela me parece apontar para uma utopia. Ela é cético, mas me parece utópico. Tem né? E também, finalmente, né, eu acho que a linguagem, né? Sempre a literatura brasileira me parece que um dos grandes impasses sempre foi como representar o outro, esse outro na literatura, né? Acho que o regionalismo é um dos grandes exemplos disso, né? Embora essa obra não tenha nada a ver com o regionalismo, né? Mas o próprio Antônio Cândido diz na formação da literatura brasileira, né, que a nossa literatura nasce regionalista, né? E um dos grandes impasses disso é de que, bom, você tem ali uma elite intelectual, letrada, e como é que você vai representar esse outro iletrado, esse outro que não tem acesso à escolarização e que, portanto, não escreve. E aí, como é que você representa esse outro? Como é que você dá linguagem para esse outro? Você coloca a linguagem culta do narrador, desse narrador letrado, ou você, de alguma maneira, estereotipa esse personagem, tentando simular uma fala dele, né? E me parece que o teu livro, ainda que ele não esteja trabalhando com a temática do regional, ainda que ele
ele seja predominantemente ficção urbana, né? Mas me parece que o impasse aqui também entra dentro de como representar esse outro, esse espaço outro na ficção. Como dar a profundidade subjetiva desse outro, ao mesmo tempo através de uma linguagem acessível, simples e com uma temporalidade, na maior parte dos seus contos, também linear, né? Então, você tem, por um lado, uma linguagem que se propõe acessível, mas que guarda um lirismo e uma poesia nessa representação do outro, né? E a própria epígrafe, né? Você traz uma epígrafe que eu achei muito interessante, né? A epígrafe do seu livro você traz o Henry James e o Carlos Drummond de Andrade, né? Ele estava ou não estava lá, né? Esse outro, ele de alguma maneira ele é fantasmagórico, né? Ele aparece e desaparece nos seus contos, né? Tem momentos que a gente, como leitor, parece que a gente conseguiu aprender e de repente a gente perde. Não, eu não sei se eu entendi muito bem qual é desse personagem, quem é esse marido que ela está narrando, qual é essa relação. Qual é o impasse desse casamento que terminou e que agora parece que vai voltar, mas não volta? Então, tem um caráter espectral nesse outro, que uma hora é aprendido e, em determinado momento, ele se perde. A gente não consegue apreender, né? Então, só que o Henry James é um autor realista, né? E me parece que o teu livro ele traz um narrador que conhece as personagens, tem uma descrição do espaço. De alguma maneira, eu acho que você tem um flerte com esse realismo, que, de alguma forma, ele acaba, e de uma maneira muito contraditória, o que deixa o seu livro ainda mais interessante, esse realismo ele é atravessado por um lirismo que muitas vezes fragmenta e deixa esses personagens fantasmagóricos. Então, me parece que você tem uma linguagem realista, mas esse lirismo, ou essa utopia, apesar do ceticismo, acaba corrompendo essa forma realista, né? Porque a gente não tem acesso completo aos personagens, né? Esse romance em terceira pessoa, com um narrador que te conta tudo, onisciente, te pega pela mão, né? Aparentemente, você descreve, você recorre ao realismo nas descrições da cidade, nas descrições do espaço, mas, ao mesmo tempo, é espectral, né? A gente não tem acesso a essas pessoas. Parece, você engana o leitor, você nos engana. A gente termina, a gente lê o conto e fala, ai, nossa, que legal, que bom. E aí, de repente, a gente pensa, tá, mas qual é a desse personagem, né? Quem é esse personagem? Quem são esses com quem que eles estão se relacionando, né? E aí você vem com o Carlos Drummond de Andrade, né? Ninguém responde, de fato, ninguém nos responde quem são esses personagens, né? Eu acho que a graça está justamente em você ficar em suspenso, em um sentido ficar suspenso, e a gente, de alguma maneira, preencher essas lacunas, né? A vida é pétrea, né? E eu acho que essas duas citações, elas apontam a essa principal ambiguidade que me parece que estão nos seus contos, né? Eu separei aqui um trechinho de uma parte do Script Girl, que o final eu achei que resumiu bastante o teu livro como um todo, né? Obviamente que não dá conta da obra completa, mas eu gostei muito desse trecho. É o finzinho do segundo conto, é o último parágrafo. E eu acho que, em alguma medida, esse último parágrafo ele resume essa contradição que eu percebi nos seus contos. Diz o seguinte: nada muda para mim. Desperdiço as horas em uma resposta demorada que nada tem de generosidade, nem de consolo, a não ser salvar um quê de ternura
um arrepio de poema e esse latejo de farpa entre o externo e o diafragma, onde a anatomia diz não haver nada. Né? Então, você tem aqui a história de uma mulher que ela está criando um personagem, o Tom, e o Tom, ou Luke, ele vai se atravessando por esses diferentes relacionamentos que ela teve ao longo da vida. Né? E é tudo muito fantasmagórico, né? Todos os relacionamentos, a forma como ela narra, a gente não tem acesso completo a esses personagens. A gente tampouco tem acesso ao Tom, que é de fato o personagem dela. A gente também não tem acesso a como que ela vai resolver esse impasse. E aqui me parece muito cético, né? Quando você diz nada muda para mim, é algo muito cético, é pessimista, é um nada, né? Não tem nada. Mas aí, repentinamente, desperdiço as horas, uma resposta, nada tem de generosidade, nem de consolo, a não ser salvar um quê de ternura, um arrepio de poema. Então, me parece que dentro desse nada, desse fantasma, desse espectro dessas personagens, tem um quê de generosidade, um quê de ternura que eu acho que transparece na linguagem dos teus contos, a todo instante, né? Então, você tem personagens, né, muito céticos, né? Você não tem assim finais felizes, né? Você tem narrativas do cotidiano da Inês, que trabalha na livraria. Você tem aqui essa história dessa autora. Você tem um narrador criança que está angustiado com o novo bebê da mãe. A mãe perde esse neném. E daí, de repente, a mãe vai ter um novo filho. São quase como quadros, né? Fragmentos do cotidiano que você coloca aqui, que você representa, de uma maneira muito fantasmagórica. Né? Esse é um ponto, né, que eu gostaria de te ouvir falar. E na tua primeira, no livro de Vésperas, né, você tem toda uma relação com as autoras, né, com a Clarice Lispector, com a Júlia dos Santos, enfim. Eu queria saber se nesse livro, de alguma maneira, né, você tem essa escrita fantasmagórica, né, de quem que ela é tributária, se esse cotidiano que você representa de uma maneira tão fugidia e ao mesmo tempo tão realista, porque a gente consegue identificar esse cotidiano muito facilmente, mas ao mesmo tempo ele é fugidio, né? A gente perde esse cotidiano por esse lirismo. Acho que esse lirismo, a ternura, essa poesia que entra, ela de alguma maneira cria essa ambiguidade nessa representação que aparentemente parece realista, né? Eu queria saber se tem alguma influência ou como que você percebe essa fantasmagoria, né? Enfim, gostaria de te ouvir falar um pouco sobre isso. Eu poderia ficar calada depois de ter ouvido tudo que você falou, porque é uma leitura muito arguta, né, mais do que, enfim, está no meu alcance perceber sozinha, né? Eu sou aquela autora que está de frente por uma página em branco ou por uma tela, e eu vou traçando uma história sem ter essa consciência toda do que eu faço, né? O que não significa que seja só um trabalho intuitivo, né? Eu tenho uma característica, e eu reconheço isso desde sempre, e já mencionei que pode ser tanto a fragilidade quanto a força do que eu faço, de ser uma escritora leitora. Então, a minha literatura, ela não é calcada numa experiência pessoal, assim, de uma realidade vivida, de vivências. Assim, vivências no sentido de que assim, só a vida está me dando um material para a escrita. Não. Na verdade, eu sou uma leitora desde sempre, e aí, nesse sentido, a literatura passa
a ser uma experiência de vida equivalente à experiência de vida que eu tenho, enfim, no cotidiano, nas coisas mais comezinhas e tal, né? Então, não tem claramente, para mim, um grau de hierarquia entre o que eu leio e, enfim, as pedras em que eu tropeço no caminho e que me doem, né? Então, essa fantasmagoria, ela talvez venha exatamente de um fazer literário que está baseado muito no aprendizado que eu tive, assim, de o que esse cânone todo que eu li, o que eu li durante a minha vida toda me ensinou, né, a respeito do que é narrar uma história, né? E em vez disso, ao longo da vida, ter me, digamos assim, pesado ou ter se transformado em algo a evitar-se ou sofrer a angústia da influência, eu sempre administrei isso sem nunca ter alguma espécie de conflito, né? Talvez porque eu seja uma leitora desde muito pequena, né? Então a literatura na minha casa ela não tinha um lugar sacro e ela não tinha também uma presença que de algum modo separava, assim, né, o que era o meu cotidiano e as minhas leituras. Então, talvez seja um defeito isso, mas foi um defeito que me constituiu, né? Eu tive um pai que era leitor e o meu pai, assim, a figura dele se confundia com os livros, porque ele só lia e ele não dava bola para mim, entende? E, além disso, meu pai se chamava Érico e ele tinha na estante dele uma série de livros do Érico Veríssimo. E chegou num momento assim que eu achei que ele fosse o Érico Veríssimo. E ele escrevia numa máquina assim que ele punha em cima da poltrona dele e a estante de livro atrás dele. Então, isso, para mim, foi formando uma conexão assim entre a cena familiar doméstica e aquela situação de escrita e aqueles livros que viajavam dentro da minha casa. E eu tinha livros infantis, assim, era corrente. Acho que a minha mãe também deixava a gente, sabe, aquela criança assim muito ativa. Então, tipo, não, hoje vamos ficar em casa para ler, sabe? E aí a gente estava sempre lendo, eu e os meus irmãos e tal. Então, eu nunca tive uma relação tumultuada ou complicada com livros. Assim, livros eram livros, faziam parte da minha vida, da minha formação, né? E a chave que você bem notou nas epígrafes do meu livro tem a ver com a concepção mesmo desse conjunto de contos, né? Porque justamente o James é um dos meus autores assim diletos, né? Mas eu justamente escolho a epígrafe do James da volta do parafuso, né? Que ele faz essa novela e que você nunca sabe se aquilo está acontecendo ou está acontecendo na imaginação de alguém, né? Porque, na verdade, ele lida com essa ambiguidade. Isso está acontecendo ou isso é o ponto de vista de alguém, né? E a tradição de autores céticos no país não é pequena, né?
A gente tem, assim, para começar, ou para dizer o maior dos nossos céticos, é o Machado de Assis, né? Então, a gente bebeu dessa fonte desde muito cedo, e eu tive a grande alegria de ter sido aluna do João César, que abriu um universo todo, né, de leitura, e uma leitura muito amorosa, assim, do Machado de Assis, né? E que seria, por exemplo, assim, ele poderia estar bem aqui, assim, como uma chave, né, do ceticismo, né? Mas eu escolhi o Drummond porque o Drummond era, assim, confessamente cético, né? Ele era assim, ele tinha assim, ele professava o ceticismo, né? E eu veio ao encontro, eu acho, essa epígrafe, né? E se você um dos últimos contos aqui desse livro essa, eu chamo a atenção para essa observação constante que a gente tem da realidade, e que a gente, na verdade, ao ler a realidade, a gente perde o que está por detrás daquilo. Então, digamos assim, sim, o meu ceticismo vem de uma... eu acho que eu sou cética na vida, por exemplo, assim, isso não está separado da minha personalidade. Eu tenho uma visão cética, mas eu acho que a realidade é um construto. Então, toda aquela, digamos, todo o discurso sobre a realidade, ele falha. E é nessa falha que está a grande chance do ficcionista, né? Então, para mim, assim, na ficção, que é a condição humana, né, é ser ficcionista, né, eu acho. Não está em desacordo, assim, com uma, digamos, linguagem realista. A linguagem realista, ela é só um instrumento para subverter realmente a realidade, não subverter a própria realidade, no sentido de vou contestá-la. Não, eu vou colocar um elemento a mais nessa realidade, né? Vou torná-la um item à parte, porque a minha criação, ou a criação literária, a arte, também é uma realidade, né? A gente cria uma realidade ao fazer qualquer artefato de criação, né? Então, talvez daí venha essa impressão de que há uma utopia. Eu acho que eu deixo claro nos meus contos que, para mim, a minha utopia é a ficção, né? A ficção é a minha utopia. Eu acho que a possibilidade da imaginação, que é uma característica muito em baixa, né? Assim, você fala do ser humano, de muitas virtudes e muitos problemas, né? Mas eu acho que a imaginação é o que a gente tem de mais potente. Então, para mim, é essa utopia. Esse conto mesmo que você menciona, que chama Script Girl, e que ela está tentando escrever uma autobiografia ou um depoimento, né? E ela diz, não, eu não tenho uma vida suficiente para escrever um depoimento, uma autobiografia. A minha vida é muito pequena, né? E que alguma coisa em que ela acreditou lá atrás, essa personagem, é que, assim, quando tudo mais falha, a ficção
é o caminho, né? Então, eu acho que tudo que eu escrevo, na verdade, e a minha utopia é o amor pela criação literária, enfim, é literária porque é o que eu faço, né? Mas é o meu amor pela literatura, assim. Digamos assim, se há uma utopia nisso, é a literatura para mim. E é uma imagem muito interessante, eu acho, né? Essa ideia, né, de que a arte, de alguma maneira, né, e a literatura como um tipo de arte, ela acaba dando forma ao caos que é a experiência, né? Assim, né, a realidade, o real, né, ele é inapreensível, né? E a literatura, ela acaba sendo uma forma de ordenamento aí, né? E aí, enfim, você pode dar N ordenamentos para esse real que é confuso, que é disforme, né? Que é inapreensível, né? E eu fiquei muito interessada. Foi um dos contos que eu mais gostei. Deixa eu ver aqui. Foi o Condições do Tempo. Um dos últimos contos. Deixa eu achar aqui. Você falou do Machado, e me parece um conto bem machadiano. Ah, é? Me pareceu. Deixa eu achar aqui. Condições do Tempo. Você começa o conto da seguinte forma, no primeiro parágrafo. É sempre difícil encontrar o momento inicial, o que deflagrador de uma história cuja importância só será conhecida em um longínquo depois, já instalado no campo linear de nossas biografias. O quase nada dos primeiros movimentos é apenas uma sombra sem volume nem extensão o bastante para a estrutura mental fazer registro. Acho que aqui, de alguma maneira, você está dizendo, bom, a experiência ela é inapreensível, sobretudo esses momentos. Ele é fugaz, ele é espectral, assim, você não consegue apreender o que você está vivendo, né, o aqui e agora, né? Você só consegue fazer isso pela narrativa, de alguma maneira, né? Então, parece que você só consegue fazer isso em retrospectiva. Como narrar o presente, o momento exato do aqui e agora. Não, parece que você precisa que isso, de alguma maneira, vire memória para que isso possa ser narrado de alguma maneira. Esse é o teu primeiro parágrafo, né? E aqui você tem a narrativa, né, de uma relação amorosa, né, que não funciona muito bem, né? E aí, ali na página 152, também é um narrador em primeira pessoa, os livros que escrevi, as virtudes que me impus, a negação aos apelos da existência para domar o espírito. Tudo foi insuficiente, né? Então, aqui, de alguma maneira, deu certo? A literatura, de alguma maneira, ela está a serviço, está a serviço é péssimo, né? Ela, de alguma maneira, ela formaliza o caos da experiência, ela organiza esse caos, ela nomeia o disforme, a literatura, de alguma maneira, mas aqui, né, esse personagem, ele escreveu, né, e não foi insuficiente. Abandonar Guilherme concretizava uma certeza aventada desde o princípio. Deixei a casa sem levar nada comigo. Guilherme, aos poucos, foi apagando as provas da minha presença.
doou roupas, distribuiu objetos entre amigos, trocou de quarto e deixou de pronunciar meu nome. Aqui você tem a angústia desse narrador com o seu desaparecimento da existência para o Guilherme, né? Parece que de alguma maneira há um paralelismo desse narrador que está ao mesmo tempo angustiado por não conseguir nomear exatamente esse sentimento de desaparecimento, né? Porque a literatura não é suficiente para alcançar exatamente o mundo, esse mundo do desaparecimento. A literatura ela pode tentar de várias formas, ela pode formalizar de várias maneiras esse disforme, mas ela não consegue alcançar. Isso é uma angústia, me parece, para esse narrador. E, ao mesmo tempo, é uma angústia amorosa, é uma angústia de quem vai desaparecer para o ser amado, né? E ele não consegue deixar isso registrado. Então, parece que ele se sente desaparecido duplamente. Ele desaparece para o ser amado e ele vai desaparecer também até do ponto de vista ficcional, porque ele não consegue dizer isso perfeitamente como ele quer. Ele gostaria de dizer, ele não consegue dizer, porque a literatura ela não vai conseguir dizer exatamente, fielmente, né? Fazer uma representação 100%. Né, do que ele sente, desse desaparecimento, dessa memória que está sumindo, desse nome que está desaparecendo, desse vestígio que o Guilherme quer apagar, né? E aí você diz o seguinte, aí você não, né? O narrador. A existência é uma noção dada pelo tempo. Então aqui você me parece retoma um problema que está lá no primeiro parágrafo. A existência é uma noção dada pelo tempo. Você começa o seu conto dizendo que você precisa de um tempo para conseguir narrar, que as coisas, o sentido só vem com o tempo, né? Ou seja, você não consegue apreender o sentido agora, você precisa do tempo. E aqui você retoma esse problema. A existência é uma noção dada pelo tempo. Nossa única e inapelável condição. Fora dela, fora dessa temporalidade, dessa historicidade, fora do tempo, né? Fora dela, vagamos despercebidos naquela mesma faixa das coisas que ainda não são e das que deixaram de ser. Simulo, então, como seria a minha vida se permanecesse nela, se permanecesse na existência. Invento-lhe uma continuidade, sigo rotinas. Acompanho a dor de Guilherme. Ou seja, aqui você está assumindo, né, assim, nos teus contos, você reconhece o fracasso da literatura nessa apreensão total do sentido, e, ao mesmo tempo, me parece que tem um desvelamento do ficcional, né? Porque você e aí que está a utopia, eu acho, né? Você assume, olha, a literatura não vai dar certo, fracassou, né? Não tem como. Mas, ao mesmo tempo, tem um desvelamento do ficcional no sentido assim, tá, então, já que não deu certo, né, eu vou tentar de novo. E aí vem esse narrador desvelando que ele está inventando mesmo, né? Assim, e aqui não tem essa pretensão realista de verossímil, de real, de verdade, né? Olha, leitor, isso aqui que eu estou narrando para você é a verdade. Esse personagem é desse jeito. Não, o narrador está dizendo, olha, eu estou mentindo. Isso daqui eu estou inventando. Isso aqui é ficcional. Eu estou inventando a minha relação com o Guilherme. Não aconteceu tudo isso que eu vou dizer agora, né? Acompanhador de Guilherme, brigo com ele, saio batendo a porta, volto, nos reconciliamos. Sou forçada a reconhecer, contudo, a realidade de minha ausência, a interferência inócua de meus atos, a inútil sabedoria que declaro ao vento. Há um saber dado pelas coisas tangíveis que foi extinto. As emoções se ofuscaram a ponto de eu desaprender como eram, o que as movia, que influências exerciam sobre o meu comportamento. E aí, no final do conto, bem no finzinho, você diz o seguinte: a paisagem e as pessoas flutuam por trás das chamas altas plantadas nos canteiros. Tudo está incorpóreo, eivado de seu instante. Deixo então de ser o fantasma esquecido que ronda a casa e volto à vida pelas mãos de Guilherme, que espalha minhas cinzas sobre a árvore chilena. E aí você fica assim, gente,
esse narrador, ele tá morto? Não é? Gente, ele é um Brás Cubas que voltou das cinzas para inventar uma história com esse Guilherme, para tentar dar uma ordem para essa relação amorosa, né? E aqui esse final, ele é muito triste, né? Porque até então eu não tinha, né? No momento algum eu pensei, pô, ele tá morto. Eu não pensei nisso, né? Mas ao mesmo tempo, há uma é como se nascesse uma flor no asfalto, né? Nasce uma flor no asfalto. Há uma beleza no sentido de que, bom, a ficção ela é capaz de inventar até mesmo a própria morte, né? Assim, a própria experiência da morte, a gente é capaz de inventar e de simular, né? O imaginário como algo que, se ele não consegue dar conta completamente do sentido, né? Ele não consegue atingir esse sentido perfeitamente. Ao mesmo tempo, o fato da literatura ela ser forma, né? Não ser exatamente sobre o que, mas ser sobre o como. Não interessa exatamente sobre o que estamos falando, interessa exatamente sobre como estamos falando, né? Então, talvez a literatura, o sentido de verdade esteja exatamente no como a gente narra, né? E aí, enfim, gostaria de te ouvir falar um pouco. E aí eu achei muito bastiadiano, né? Esse seu conto. Esse início é Hegel, né? Eu vou para a Cruz. Só depois do anoitecer que a Cruz já levanta a música, depois acontece. E esse conto, de novo, é uma ode à leitura, né? Porque você começa a ler um conto, eu aviso, olha, a gente não se dá conta, e é sobre essa desatenção que eu vou falar agora. Então, eu indico que o leitor vai ler com desatenção o que eu estou escrevendo. E aí eu vou dando todos os passos para que ele está dizendo o tempo todo. Isso não, assim, tipo, ele entra, você vê que ele não tem nenhuma relação com as coisas materiais, né? Então, tipo assim, alguém toca a campainha e é quando ele entra, ninguém o vê, né? O cachorro ali e ele é o tempo todo, assim, tipo, o garçom passa, não serve. Então, assim, esse é um fantasma que está narrando a história e é o final que ele diz, né, com todas as letras, né, as minhas cinzas, né, voltam pela mão. Então, a ideia, né, e aqui de novo vem, né, é um narrador fantasma e ele está te avisando o tempo todo que o que você está lendo não é uma separação amorosa. Assim, ele não foi embora porque ele teve uma separação amorosa, ele foi embora porque ele morreu. E qualquer coisa que ele pudesse ter feito na vida para permanecer em vida, ele não conseguiu. Porque tudo que ele fez foi inútil, porque desde o início ele sabia que ia morrer, como todo mundo sabe que vai morrer. Então, a história é que é um conto de fantasma, é só isso, e ele chama a atenção para o leitor. Tudo que você vai ler, presta atenção, porque não é nada daquilo que você está pensando. Experimentamos um máximo de desatenção. É sobre essa desatenção que quero falar agora. E acho que tem esse conto realmente a estratégia narrativa dele, ela digamos assim, ela tem uma boa tessitura, assim. Eu acho que de fato eu consegui fazer exatamente o que eu queria com esse texto, né? E é o que me diverte escrevendo, porque eu também preciso me divertir escrevendo, né? Eu não posso ter com a literatura, com a criação, uma relação que não contemple assim o meu próprio interesse, né? Como uma atividade que eu faça. E eu faço muito jogo literário, assim, né? Você vai encontrar em vários outros contos assim que eu escrevo, ou mesmo os romances,
eles todos têm um jogo literário. Assim. Eu gosto dessa brincadeira que eu faço com o leitor, né? Às vezes com uma referência, né? com outro texto, às vezes brincando com os nomes, assim, ou puxando o tapete do leitor, né? Porque, na verdade, de novo, assim, mais do que um sentido que eu queira dar para as coisas, ou achar que a literatura pode vir a ser um consolo, né, a tudo o que não nos consola da experiência de vida, eu acho que, sobretudo, assim, é uma insurgência contra essa ordem, assim, opressora do enquanto estamos vivos temos só sofrimento. Eu acho que a literatura é uma insurgência, sabe? Ela tem que ser uma insurgência ou contra o estado de coisas, né, que é, enfim, a literatura de emergência, que faz textos que falam exatamente de situações sociais ou políticas que a gente vive, ou, no meu caso, é uma insurgência assim, primeiro contra a finitude, né, óbvio, porque eu acho que a arte, ela realmente nos coloca diante dessa questão e talvez ela enfrente essa questão com a maior galhardia humana que a gente pode ter, né? E segundo, porque eu acho que tem que ser assim, tem que ter, em algum momento, tem que ter uma evasão, uma diversão, ou qualquer que seja o nome de prazer, sabe? De prazer na vida, como todos os outros prazeres. A leitura é um prazer que tem que te alertar, assim, para esse erotismo que está em tudo. Então, me parece que o jogo literário ele se encerra numa atitude erótica, assim, sabe, de você sair de uma leitura com algo que tenha te feito minimamente sorrir ou dar um esgar, assim, sabe, tipo, olha, é isso, né? Fui surpreendido por uma experiência de leitura e é isso que eu busco, assim, na literatura. Não sei se alguém do público gostaria de propor alguma questão. Não precisa, eu consigo falar bem alto. É para a gravação do vídeo. Você pode se identificar também? Eu posso me identificar, como gostaria. Boa noite, Daniel. É isso? Está ótimo. Ótimo, obrigado, João César. Então, Adriana Lunardi, o Céticos, eu não lembro agora como começa o Helsinki, eu não li o Infanto Juvenil, mas todos eles abrem com essa ideia de morte. O Vésperas são a caminhada com as pedras, o Corpo Estranho é o acidente, o Vendedora é ela selecionando os livros que vão para o sebo, serão doados. Então, e agora o Conto Céticos, ela vendo o estrangeiro, para depois admitir que ela tem medo do mar. Todos eles têm essa ideia de finitude, de morte. Todos eles abrem assim. Então, essa coincidência me chamou a atenção e eu gostaria de comentar a esse respeito. A finitude, o tema, assim, ele se impôs na minha escrita. Eu não o elegi. Foi algo assim que, quando eu vi, eu me deparava com essa equação, né? Quer dizer, tudo sempre chegava num ponto em que, e daí talvez venha o ceticismo, né? Em que existe uma
um momento em que parece assim que nada faz sentido e nada que a gente fizer para que isso seja revertido vai enganar a morte. Nada disso vai enganar a morte. E assim, lidar com isso é um aprendizado de uma vida inteira, naturalmente, né? Porque, mesmo diante dessa consciência, ela é uma consciência que não pode ser total, porque ela é insuportável, né? E que tudo o que a gente faz nesse meio tempo como espécie, assim, como humanidade, é justamente porque a gente tem esse prazo curto. E eu passei nessa compreensão amar ainda mais, entende, a humanidade, porque é quase com todo esse prazo de validade que a gente tem, que é tão pequeno, a gente ainda consegue levantar da cama e fazer mil coisas e criar e amar e inventar prazeres e fazer planos e construir coisas, né? Mesmo num curto espaço de tempo que enfim, hoje é um pouquinho maior, mas pense em 2000 anos atrás, né, o tempo de vida que as pessoas tinham, e com esse pouco tempo de vida, olha o que a gente fez, né? Com todos os acertos e erros, assim, há uma história individual e uma história comunitária que é lindíssima, né? E que, querendo ou não, a gente amplia, né? Hoje o ser humano está com uma autoimagem, digamos assim, problemática, né? Nós estamos nos autoavaliando como predadores, né? O que é uma visão absolutamente derrotista e injusta, né? da humanidade. E, no entanto, digamos assim, a solução do planeta, por exemplo, a solução da vida no planeta parece que é a exclusão da vida humana, sabe? É nesse ambiente que a gente está vivendo, né? Assim, um ambiente de, olha, o nosso recurso é fora do planeta, assim, vamos povoar Marte, porque aqui não vai dar mais, né? Ou seja, os ricos vão para Marte e as outras pessoas vão ficar aqui, sei lá, porque uma hora as gerações vão terminando, né? E eu acho isso uma das piores ficções, assim, que se pode ter nesse momento. Eu discordo totalmente desse ponto de vista. Acho uma manipulação terrível nos pensarmos como predadores, o que nós não somos, de modo algum. Eu acho que está em nós enfrentar, né, a complexidade de todos os problemas, e está em nós as respostas como sempre estiveram, né? E eu acho que ao introduzir a finitude nos meus textos, eu celebro justamente aquele pequeno espaço de tempo em que pessoas conseguiram muito, sabe? Então, quando você fica pensando que em 59 anos de idade a Virginia Woolf construiu a obra que ela construiu, e que diz tanto para a humanidade, né? Quando você pensa em Aristóteles, né? Gente, sabe, é isso que é a humanidade, né? A humanidade não é
Não são os massacres, os genocídios. Isso também é parte da humanidade, inegável. Mas, se a gente olhar só para isso, a gente esqueceu toda a nossa história. E a nossa história ela se insurge contra o pior de nós, né? Nós somos tudo isso, mas nós somos os que fizeram... Os que fizeram a beleza, né? Nós somos os que fizeram e os que fazem a beleza. A beleza só existe do ponto de vista humano, né? E eu tendo a valorizar esse curto espaço de tempo em que, assim, contra tudo, a gente consegue produzir beleza. E o belo é essencial. O belo é essencial. Então, ao fazer, por exemplo, o meu livro sobre as autoras, né, que, falando dos últimos momentos da vida delas, foi isso, foi esse aprendizado que eu tive, não só como leitora delas, me formando como leitora, mas também olhando para isso, né? Com 32 anos, a Catherine Mansfield morre e ela deixa uma obra imortal, que chega até mim. Ela morava na Nova Zelândia, foi morar na Inglaterra. E eu sou uma leitora que nasceu no interior de Santa Catarina e Catherine Mansfield chega até mim, Virginia Woolf. E assim, isso só para me ater à literatura, né, que é digamos assim, o meu jardim de infância, né? Sei lá, pensa em Veneza, né? Pensa em Veneza. É impossível Veneza. Como que fizemos Veneza, sabe? Eu acho essa aventura humana espetacular. Assim, eu amo a humanidade, sabe? Assim, eu cada vez mais e eu acho que eu faço assim, eu tento fazer jus a essas pessoas que com pouco tempo tiveram a iniciativa, a genialidade e a generosidade, porque isso é uma espécie de generosidade, né? O outro está ali, né? O outro está sempre ali. E isso quer dizer muito sobre a gente, né? Só para identificação, João César. Adriana, estamos felicíssimos que você esteja aqui na Casa Dirce. Eu admiro muitíssimo o que você escreve e a maneira como você entende a literatura e como você a pratica. Duas observações para a gente conversar. Acho que há duas palavras que são bem importantes para compreender, uma, a sua literatura, a segunda, os contos céticos. A primeira palavra seria verossimilhança, porque nós sempre escutamos na verossimilhança o verdadeiro. Nós nunca nos damos conta que, para uma autora como você, ou uma leitora como você, o importante mesmo é a semelhança, não é o vero, é a semelhança, porque a semelhança abre um mundo de possibilidades. O verdadeiro, pelo contrário, se valorizamos, reduz. Isso em geral. Para os contos céticos, acho que é uma palavra-chave que aparece algumas vezes nos contos, como projeto ou apenas como ideia, mas que acho que atravessa um pouco os contos, que é a palavra biografia. E, de novo, quando nós pensamos em biografia, nós pensamos muito na vida, mas não pensamos menos na grafia, que é a escrita, que para você também é leitura. Nesse sentido, há dois contos que eu acho particularmente tocantes. Um é Nota do Destino, que eu acho absolutamente excepcional, e que contamina a capa, porque o tom sépia com que o livro termina está na capa. E na capa, a finitude está na letra, que tem uma gota de água. Uma gota. tem uma lágrima no verso do Mário de Andrade, é uma gota de sangue em cada poema. E na primeira edição estava lá mesmo, né? Você vai virando as páginas, tem uma gota de sangue na primeira edição. Aqui tem a lágrima que vai diluindo a palavra, a finitude contamina a palavra como o tom sépia contamina a capa. Eu acho muito tocante esse último Nota do Destino. Mas é um conto que também me toca muito,
que é o Bildungsroman. E essa menina de 8 anos, fujona, que transforma o castigo em diversão. Embora nessa diversão também haja um tanto de castigo, que é a escrita, que é tanto a leitura quanto a escrita. E eu gostaria de escutar um pouco sobre esse do Bildungsroman. Eu acho absolutamente tocante essa menina que foge, buscando outras coisas, recebe um castigo, e tem umas frases que são tão... Essa, não é? Achei que estava com fome, vírgula, vi que não. Isso é muito bom. Depois, quando ela está presa na lavanderia, ela vê um rato, que é uma coisa assustadora, porque ela vai ficar sem... Ela terá que tomar água da lavanderia e comer inseto ou rato, né? Até que ela se dá conta de que é uma meia. E o mais importante é que a meia não se mexe, né? Porque, afinal de contas, né? Se a meia se mexesse, o que poderia ser, não é? E ela termina descobrindo, então, uma possibilidade com as cores, que é quase uma arte combinatória, não é? É quase um xadrez. Porque primeiro é só a cor, depois a caligrafia melhora, mas ela não monta frases, tem uma lista de palavras que falarão de coisas. Eu acho esse conto particularmente tocante. Queria escutá-lo um pouco sobre essa ideia da biografia, a valorização da grafia, também como leitura, e esse, o Bildungsroman. Eu tenho uma... Assim, eu tenho uns credos, né, em literatura, assim, por exemplo... eu dou muito valor à ficção, né? Assim, a autoficção, para mim, é me perdoem aqui o que eu vou dizer, mas é um enfraquecimento, assim, do meu ponto de vista, de uma coisa que é tão maior, né? Que é a ficção. Então, acho que esse conceito, um conceito de laboratório e que flerta, assim, com uma necessidade documental que eu não tenho, assim, não me interessa como leitora, né? Então, a minha profissão de fé na literatura é a ficção, né? E também por limitações pessoais, assim, eu não consigo escrever nada biográfico. A minha imaginação, ela manda em mim. Então, se eu estou escrevendo algo do tipo... claro que no meio da escrita você vai pegando ali uma experiência que você teve, dali desdobra de um amigo que se desdobra e tal, né? E essa ideia do conto Bildungsroman, que é a minha resposta a um romance de formação. Como é que se faz, né, um escritor, né? Um escritor se faz não pelas escolhas ou pela direção pedagógica que ele possa vir a ter, ou em sala de aula, ou por influência de alguém, né? Um escritor, ele se forma por algum problema, alguma falha que houve na compreensão do mundo, né? E essa ideia, né, de novo, né, como transformar uma experiência hostil ou uma experiência de sofrimento em outra coisa, né? O que na infância a gente faz, né? Eu acho que qualquer criança vive, sei lá, você vê uma cena de guerra, por exemplo, está ali uma criança jogando futebol, correndo, né? Todas as imagens da faixa de Gaza que a gente vê, está ali uma reportagem e sempre tem uma criança brincando. E é isso. A gente, quando criança, assim, muito pouco mata aquilo que é essa tentativa de estar do outro lado, né? De transformar a realidade em outra coisa, que talvez os artistas guardem isso, né, de algum modo dentro de si, né?
é sempre um retorno, né, para um lugar em que a fantasia tem valor, né? E de algum modo, sim, assim, essa coisa do castigo, né? Porque o castigo sempre te coloca em isolamento, né? Você fica sozinho, né, no castigo. Você nunca faz um castigo com o irmão, o castigo com o amigo, né? O castigo é a solidão absoluta. E eu acho que essa personagem, ela usou todos esses recursos de que ela dispunha, porque ela começou a ver coisas e ela estava numa fase pré-escolar, ela estava aprendendo a escrever. Então, o que ela ia fazer ali, né? Ela descobriu que tudo que era velho, tudo que era inútil, era guardado ali. E ela não era nem velha nem inútil, né? Ela era aquela pessoa que talvez pudesse transformar aquele lugar. E tem uma questão que eu acho boa, é que ela, quando eles querem tirá-la do castigo, ela está trancada do lado de dentro. Ela diz assim, não, agora é eu que decido quando eu saio do castigo, né? E vira uma questão, né? Então ela termina o que ela tinha que fazer, né, ali dentro. Ela escreve até a tinta acabar. E a grande preocupação dela era essa, né? Se aquele castigo, se o pai dela não ia puni-la, porque aquele castigo para ela tinha se transformado numa descoberta, né? Numa descoberta que era o primeiro livro dela, né? E o que na verdade aconteceu. Esse é um conto que tem uma experiência pessoal mesmo, assim, exatamente, porque eu ficava muito de castigo, assim, e durante os castigos era assim, eu sempre dava um jeito de que não dá, né? Como que você fica de castigo, né? E você tem que fazer alguma coisa. E era sempre algo do tipo, assim, escrever. E eu escrevia sempre antes de dormir, né? Era uma coisa que, desde pequena, assim, eu tinha um diário, né? Desde os 9 anos de idade eu tinha um diário. E aí era assim, aquela coisa, não vai dormir. Aí a minha mãe apagava a luz do quarto. E aí eu esperava ela sair do quarto, eu pegava o meu caderninho e ia para um outro lugar, assim, escondida, para terminar de escrever o diário, sabe? E aí a minha mãe, tá aqui e tal, né? Tipo, de novo, porque eu tinha que escrever o diário, assim, era, sei lá, como rezar uma Ave Maria antes de dormir, assim, era uma coisa que eu fazia. E a minha mãe era muito assim, ela queria que todo mundo dormisse naquele horário. Eu fugia. Às vezes eu estava lá no lugar de passar roupa, assim, escondida, escrevendo. Então, teve assim tinha um movimento ali que era um compromisso com o que eu fazia. E acho que isso sobreviveu, né? Bom, vou fazer mais um comentário aqui. Agora, saindo um pouco dos seus contos, né? Pensando aí sobre ser escritora, mulher, um país periférico, cheio de impasses, colonizado. Você deu uma entrevista para o Marcos Vasques e eu retomei aqui algumas partes da sua entrevista. Eu queria que talvez você comentasse isso. Você diz assim: escrever em um país como o nosso é um ato de resistência e de esperança. De novo aparece, né, a utopia aqui, né, no teu discurso, né? Agora no discurso da autora mesmo, né? E o resultado só vai aparecer daqui a 2, 3, 20 gerações. E temos de acreditar nesse trabalho lento de frutos demorados. E aí você ainda acrescenta: pessoalmente,
ser escritor significa ter de exercer outra atividade que não escrever livros para garantir a sobrevivência. O que é um desperdício enorme, um prejuízo para a literatura de um país e o que ela espera de seus escritores, né? Agora, pensando de um ponto de vista pessoal, da Adriana Lunardi, como que é ser autora, ao mesmo tempo de um país em que não tem muitos financiamentos para novos escritores, ou para que os escritores possam receber aí subsídios para só escrever, muitas vezes tem que ter outras profissões, outras atividades, enfim, como que você lida com isso? Se isso é uma angústia para você, ou se isso já foi em algum momento uma angústia para você, o medo talvez do fracasso, eu preciso dar conta da minha sobrevivência, de pagar as contas, e ao mesmo tempo que tempo que eu tenho para pensar no livro, para reescrever, enfim. Gostaria de te ouvir falar um pouco sobre isso. Eu acho que eu sempre tive claro, assim, desde que eu comecei a publicar, que não havia dinheiro ali. E que o fato de eu querer escrever não me levaria a ter uma carreira, assim, no sentido de uma carreira profissional como com uma carreira convencional. Tanto que eu fui estudar comunicação social porque eu tinha que ter uma atividade, pensava em ter uma atividade que me remunerasse, seja no jornalismo, na propaganda. E então eu nunca tive assim grandes expectativas em relação, porque eu conhecia o que era assim o ambiente literário, né? O ambiente literário antigamente era só uma elite que escrevia no Brasil, né? Então os filhos dos grandes lafundiários, os filhos dos ricos que eram os escritores. Então eles eram praticamente rentistas, né? A questão financeira não estava resolvida, não era problematizada. A questão financeira estava resolvida. Só que o Brasil, assim, depois, né, passa a ter funcionários públicos, né, como autores, e como a gente sempre soube que os autores tinham uma atividade, especialmente dentro dos jornais, né, e ninguém vivia vivia de direitos autorais. Inclusive, o mercado editorial era muito bagunçado, né? Assim, estava bem longe do que é o mercado editorial hoje. Sequer, eu acho, existia um mercado. Assim, existiam umas editoras e tal, e que monopolizavam, e, de alguma forma, por exemplo, meu pai era assinante da Editora Globo, então ele também recebia livros em casa. A Editora Globo mandava livros para casa, mas não existia essa questão do mercado, né? Então, eu não sei, sempre foi claro para mim que eu não ganharia dinheiro escrevendo livros, né? O que não impedia o fato de eu desejar ser escritora, e nem sei se é um desejo, é alguma coisa um pouco mais confusa do que desejo, né? Mais impositiva, assim, no sentido de vocação, talvez, né? Mas nunca tive esse problema no sentido de ter expectativas de ficar rica e famosa escrevendo, sabe? Sempre do meu lado cético, né, também. Então eu sempre procurei uma formação a partir da qual eu pudesse ter uma atividade remunerada e que pagasse minhas contas, né? E foi assim que eu fiz sempre. Fui redatora publicitária durante algum tempo. E depois fiz uma formação como roteirista de TV, e aí
Aí você entra num outro mercado que é muito melhor remunerado, assim, do ponto de vista da realmente dá uma estabilidade financeira, até onde se pode ter uma estabilidade financeira, né? Nos nossos moldes brazuca, assim. E a única coisa que eu tinha, assim, como certeza, é que isso influencia, e até hoje é assim, na criação realmente de uma literatura grande e suficiente, assim, para que a gente tenha um mercado muito amplo e que tenha um número de leitores muito grande, né? Porque você está concorrendo com o seu tempo. Se eu estou escrevendo um roteiro, eu estou levando 2 anos para escrever um roteiro. Eu não vou escrever um romance nesse meio tempo. Então, a minha produção literária, ela depende dessa atenção que eu divido criando outras coisas que me dão prazer também. Não estou dizendo que é assim não é um sacrifício enorme que eu faço, mas é um sacrifício que eu faço. Eu não sei como seria a minha produção literária se eu vivesse de direitos autorais, entende? Ela seria outra, com certeza. Por exemplo, no último trabalho que eu fiz, que foi um trabalho grande, de envergadura e de repercussão, né, para a TV, eu levei 5 anos escrevendo aquilo. Isso, sabe, só de escrita de roteiro, aquilo equivale a uns 5 romances, entende? Assim, só com o produto final, entende? Assim, sem contar tudo que foi refeito, o que foi reescrito, né, o que foi jogado fora, o que entrou depois. Então, estendendo isso para uma produção nacional, ampla, de muitos autores, eu acho que sim, que eu acho que isso interfere na produção da literatura brasileira na quantidade e na qualidade dela, sabe? Porque a qualidade ela se faz também, né? Você pode ter um talento absurdo que com um livro entre para a história, mas a produção, o desenvolvimento de um artista, ele depende do tempo também e do que ele vai fazer com a sua própria produção, a sua reflexão, o seu tempo. Então, assim, o dinheiro entra nessa equação, porque se eu sou uma pessoa que vive de direitos autorais, eu não preciso me preocupar em pegar um roteiro para pagar as contas no final do mês. E isso é uma coisa que a gente tem no Brasil ainda. A gente precisa resolver essa questão dos direitos autorais. E eu sei que é uma equação que passa por uma complexidade muito maior da economia e da cultura e de tudo mais, mas a produção literária brasileira entra nessa equação, sim. Alguém mais? Ainda, Daniel. E já que você falou sobre produção literária contemporânea, eu queria perguntar o que se você leu alguma coisa de produção contemporânea brasileira e suas opiniões a respeito. Sim, eu leio meus contemporâneos, gosto de ler meus contemporâneos, com certeza. Acho que a gente está num momento assim de produção que reflete muito uma mudança de mentalidade, né, do país e mundial, né? Assim, existe uma expressão nova, uma expressão que busca
novas narrativas, né? Porque, bom, até o final do século XIX a gente tem um cânone, como a gente sabe, muito masculino e muito voltado para, enfim, homem branco, eurocêntrico e assim como a ciência, talvez, né? E o que aconteceu foi que, assim, na verdade, politicamente, o mundo disse: chega, né? Vamos incluir, né? Porque o número, assim, a exclusão é tremenda, né? Na história da literatura, né? E eu acho que isso vem também ao encontro de movimentos sociais que conseguiram dizer: olha, não basta a gente ser personagem, né? Não basta a gente ser objeto de estudo, nós temos que ser sujeitos de nossas histórias, nós temos que contar nossas histórias, e isso constitui exatamente o valor da autoria, né? Então, quem é que tem legitimidade para contar o que conta, né? Acho que me parece que essa questão da legitimidade entrou no contemporâneo, né? Assim, na expressão contemporânea mais recente, especialmente nos últimos, 5, 10 anos. Então, tem uma literatura de urgência nesse sentido, né? Que ela me lembra um pouco, assim, o que foi feito nos anos 70, assim, da publicação de livros que tentam dar conta dessa voz e dessa complexidade social que, durante os anos 70, por exemplo, era uma insurgência contra a ditadura, agora tem uma insurgência contra questões pós-coloniais e voltadas, assim, à identidade, né? E que são muito, muito urgentes e que precisam ser anunciadas e trabalhadas e tornadas visíveis, e com todas as dores, né, que isso traz, e com todas essas narrativas que nunca foram ouvidas, que nunca foram narradas, né? Então a gente precisa dessas narrativas para entender como faz a literatura, né, de um jeito emocional o que está sendo vivido, não de um jeito estatístico ou de outra forma, né? Então, acho que isso tudo é muito tocante e que faz com que a gente se coloque no lugar do outro, né? Acho que a literatura, ela tem essa função, né? E ela o faz melhor do que qualquer outra ciência, né? E eu acho que a história e a mudança de mentalidade está num momento, assim, de né, muita florescência, assim, dando frutos que suspendem, eu acho, assim, algum tipo de discussão literária, e nisso a gente perde um pouco, mas eu acho que os ganhos são maiores, sabe? Eu acho que os ganhos... Eu quero dizer, assim, que isso a gente perde um pouco, porque a questão assim, do imaginário, de tudo que a gente está falando aqui agora, do imaginário, da construção, assim, de uma linguagem, fica, assim, um pouco em segundo plano, né? A literatura, assim, a gente não sabe bem ainda o que é a arte literária no que está sendo produzido agora. Acho que a gente tem uma insurgência
contra um estado de coisas. A gente tem muitas narrativas que podem simplesmente se esgotar numa história pessoal, como, sei lá, como se esgotou boa parte da literatura, digamos assim, dos anos 70, 80, que eram libelos assim, né, contra a ditadura. Mas elas são importantes, assim, elas são importantes para situar o mundo, assim, para situar o sentimento da hora, sabe? E eu acho que a gente está vivendo uma produção cultural que tem muito sentimento da hora, e a gente não pode perder esse momento. É importante para a gente, né? E bom, e depois não sei, né? Eu acho que os autores continuarão escrevendo, quem é autor continuará escrevendo, e quem teve ali o seu momento de grito, vai deixar isso que foi feito agora, né? Eu tendo a achar que a gente se ressente um pouco, sabe, de discutir literatura nesse nível que a gente está discutindo aqui, sabe, de ouvir uma opinião como eu vi agora, sabe? E quando você vai a um evento literário, por exemplo, chamam um influenciador digital para falar de Machado de Assis. Isso me incomoda profundamente, entendeu? Não porque ele seja um influenciador digital, é porque isso põe à parte assim, todo um pensamento que há anos, sabe, que há décadas, muitas pessoas se dedicam com maior clareza, com maior cuidado, sabe, sobre o que é o problema do Machado de Assis na literatura, sabe? E então isso é como que se surgisse assim alguém que lamento dizer, mas assim não tem autoridade nenhuma para falar aquilo, e ele é uma estrela falando sobre aquilo, e isso me incomoda profundamente, sabe? Porque gente, nós estamos debatendo Machado de Assis há quanto tempo, sabe? Será que não existe alguém um pouco mais qualificado para falar sobre esse assunto? Então, eu acho que isso tudo está fazendo parte assim do mesmo sistema, do mesmo circuito feérico, assim, sabe, de o autor ter virado uma espécie de celebridade instantânea que eu nem sei se as pessoas leem de verdade, sabe? Assim, é como se fosse assim as pessoas são fãs, elas não são leitoras, sabe? Isso me incomoda um pouco, assim. Então você faz o elogio do modo errado, entende? Você não apreende o que é aquele autor. Você aprende assim a iconografia que está em torno dele, sabe? E eu acho muito injusto com o autor, inclusive, sabe? Porque é elogiar pelo modo errado. Então, eu acho que nem o autor gosta disso, entende? A literatura, o que ele produz é colocado em segundo plano. É o que ele representa que está sendo notado. É a bio sem a grafia. 5 minutos de TikTok, acho que 100 anos de estudos literários sobre Machado de Assis. Para dançar. Bem, gente, então, como eu falei, nós tivemos um encontro aqui de talento e inteligências que foi muito interessante. Mas não acabou. Lá fora temos merenda. Temos merenda e o papo continua.